pode ser a qualquer momento. Poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal, contudo, e menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à terra prometida e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
Pare aí agora. Eu estou falando com você, que está planejando tirar a sua própria vida porque você perdeu o seu pai, a sua mãe, um irmão. Nesta pandemia, você perdeu um ente querido muito próximo, ou através da pandemia, ou para um acidente, ou uma doença. Você está aí planejando dar cabo da sua vida, achando que nunca mais será feliz. Você tem que entender que você tem que continuar vivendo e lutando. Você tem que ser um exemplo para aqueles que ainda estão vivos, de superação, de felicidade, de realização. Aí você pergunta: bispo, será que alguém pode ser feliz em um mundo tão cheio de maldade? Sim, meu amigo, aqui na terra você pode viver um pedacinho do céu, com saúde, casamento abençoado, família unida, prosperidade e, sobretudo, com a certeza da salvação. Mas para isso, você tem que fazer o voto de Betel. O que é o voto de Betel? Voto de Betel é a porta do céu. É você sair do inferno que você está vivendo, deixar para trás traumas, complexos, miséria, doenças, vícios e começar a andar com Deus aqui, nesta vida. Você vai viver um pedacinho do céu, com saúde, família, prosperidade e o mais importante, a certeza da salvação. Você está duvidando? Não, eu quero que você diga, tô. Então, aguenta aí agora, preste atenção. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que empenham a sua palavra com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste domingo, 6 de junho, a primeira unção sobre os fiéis com um azeite abençoado em Betel. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Quando a geladeira e o armário vazio, são muitas pessoas que vivem com a fome, prato de comida. Na maioria das vezes a gente não tinha o que comer, porque eu fui me aprofundando no crime ao ponto que eu fui preso. Meu nome é Edmar Damascena, tenho 46 anos, hoje eu sou empresário, tenho um ramo de trabalho com ramo de lojas, mas nem sempre foi assim, porque eu venho de uma família pobre, uma família onde eu fui criado por uma mãe solteira, e por esse motivo a maior parte da minha vida, desde a minha infância, desde o meu nascimento, foi morando de favor. Geralmente a gente tinha roupa de doação, dificilmente a gente comprava alguma coisa nas lojas nova, e na maioria das vezes a gente não tinha o que comer, ou o pouco que ela ganhava comprava aquilo que a gente podia usar, com roupa, sapato, tênis, ao ponto que aos 9 anos de idade eu saía para a rua para poder catar reciclagem, para poder vender, fazia vários serviços que às vezes as crianças faziam para poder ter alguma coisa para ajudar em casa. Eu passei ali a viver o dia a dia ali da favela, e a gente estava mais próximo do crime do que próximo de se formar, de uma profissão, de estudar. A realidade era essa. Então eu acabei me enveredando pelo crime, eu peguei o atalho, achando que esse atalho seria a solução do meu problema. Eu comecei a roubar, e tudo isso para tentar vencer aquela pobreza. Não porque eu era um
um criminoso, um maldoso, ou eu queria ser um ordinário. Na verdade não era essa, era tentando um subterfúgio para poder ter dinheiro, para poder viver uma vida que eu queria viver, porém eu não consegui através de trabalho ou através da herança familiar, porque não existia essa herança, né? Completei 21 anos na cadeia, porque eu fui me aprofundando no crime ao ponto que eu fui preso, né? Mas após essa prisão, quem me apresentou a palavra de Deus, me fez entender quem era Deus de verdade, foi o trabalho da Igreja Universal dentro dos presídios. Eu saí com um pensamento mudado, transformado, mas eu ainda saí a mesma pessoa com dificuldades econômicas. Eu não tinha uma escolaridade, eu não tinha uma profissão, não tinha nenhum tipo de formação. Na Igreja Universal, assim que eu saí e passei a assistir, participar das reuniões, dos cultos, e comecei a aprender o que era ser um dizimista, aí eu entendi que eu poderia vencer aquela situação difícil que eu estava. Então ali eu mudei, vamos dizer assim, a história quando eu aceitei esse pacto de ser dizimista com Deus. Através do dízimo, da fidelidade no dízimo, as portas começaram a se abrir, né? Eu consegui um emprego, né? Esse emprego foi o primeiro praticamente emprego de carteira assinada. Eu fui me tornando melhor, fui funcionando. Onde me colocava, eu funcionava. Aonde me colocava, eu dava certo. Onde me colocava, eu aproveitava a oportunidade. Porém, ali eu fiz uma prova com Deus ainda em cima do dízimo. E eu falei para Deus, ó Deus, eu quero, a partir de agora, eu já sou dizimista, mas eu quero dar para o Senhor o dobro do que eu dava antes. E mesmo com aquele pouco, eu passei a honrar a Deus, dar o dobro. E o dono da empresa, ele precisou, essa empresa era carioca, do Rio, né? E ele falou para mim, olha, eu preciso de você em São Paulo. Eu quero que você vá em São Paulo, eu tenho um negócio lá e você vai resolver para mim. Ou seja, eu passei à frente de pessoas que tinham 10 anos na minha frente. Eu vim para cá, aceitei o desafio, foi um desafio. Então eu conheci pessoas que trabalhavam com compra e venda. Então eu conheci muitos fornecedores, conheci muitos clientes. E aí eu consegui, através disso daí, ir trabalhar por conta própria. Hoje eu trabalho com 3 lojas. A gente tem 2 aqui em São Paulo, na região central. Nós temos uma no Rio também, que inclusive é a mais nova de todas, mas está dando um resultado melhor do que as demais, né? Então, assim, a gente está no caminho que é o caminho que me traz honra a cada dia, que é obedecer. O dízimo, ele não se resume em valores, em espécie, em dinheiro. O dízimo não é isso. O dízimo é muito além. O dízimo é você reconhecer que Deus é o seu pai, que Deus é o seu amigo, a quem você presta obediência. Hoje eu sei que Deus, ele tem me honrado, então a cada dia eu coloco a meta. E a minha meta é essa, por exemplo, eu ganho um determinado valor, eu dizimo além do que eu era para dizimar, eu dizimo aquilo que eu quero ganhar X. Então é aquele valor que eu determino e eu começo a dizimar. Quando eu alcanço aquele valor, eu mudo de novo a meta. Além, né, da gente ter, vamos dizer, comer onde que nós quisermos comer aquilo que nós queremos comer, dormir em uma cama, vamos dizer, confortável, em uma casa confortável, ter um carro, vamos dizer, à disposição para ir e voltar, né? A gente tem coisas além que o dinheiro não pode comprar, né? Hoje eu sou casado, né? Eu tenho 20 anos de casado. Então, assim, eu vivo o dia inteiro praticamente com a minha esposa e, assim, a gente não se enjoa um do outro. Existe um amor, existe um carinho, uma compreensão. Eu tenho paz, eu costumo falar o seguinte, né? O mundo pode estar caindo ao meu redor, né? Mas a paz que está dentro de mim ninguém tira. E isso o dinheiro não pode comprar. Milionário nenhum pode comprar essa paz. Isso vem do Espírito Santo. Com certeza essa paz, ela vem do Espírito Santo. Hoje eu durmo, logo deito, como disse o nosso rei Davi, né? Eu durmo, logo pego no sono, né? Eu acordo despreocupado, porque eu sei que Deus, ele está do meu lado, ou seja, eu vou conseguir de forma que aquilo que o dinheiro não pode me dar, eu tenho certeza que Deus me dá no dia a dia, que é essa fé genuína e essa fé sobrenatural que faz acontecer aquilo que não existe, né?
Quem te viu e quem te vê, hein, Edmar? Um ex-presidiário. Ninguém dava nada por este homem. Nem a própria família, nem a sociedade. Mas Deus deu a vida por ele, por mim, por você. Ele não vai te abençoar com um casamento? Ele não vai te abençoar com prosperidade? Se ele pode, se ele quer, aí você pergunta, por que ele não faz, hein, bispo? Porque ele faz acepção de pessoas? Não. É que o Edmar fez o que você tem que fazer, que é o voto de Betel. Você tem que dar o primeiro passo, sair desse inferno de infidelidade, de medo, de acomodação, de desculpas e passar a honrar a Deus em primeiro lugar. O voto de Betel é para isso, meu amigo. É para você prosperar, é para você receber o Espírito do Criador e ser um bom esposo, um bom pai, um bom profissional, um bom empresário, um bom cristão. É com este óleo que nós vamos consagrar você, o óleo lá de Betel. Mas veja só o que diz Gênesis, a segunda bênção. Deus fez 7 promessas a Jacó no voto de Betel. E a segunda é essa, olha, e a tua descendência será como o pó da terra. Você vai ter filhos, Jacó, e os seus filhos vão se multiplicar e vão prosperar e vão ser como o pó da terra. Em outras palavras, vocês vão dominar, vocês não vão ser dominados. Qual é a herança que você vai deixar para os seus filhos? Meu amigo, Deus quer que você deixe a herança da bênção, da fé no Deus vivo, que faz você prosperar e, sobretudo, andar com Deus. Essa é a proposta do voto de Betel. Nós vamos lhe consagrar com este óleo da rocha. Lá em Betel, o pastor Gustavo gravou essas imagens, mandou o óleo e domingo agora, às 18 horas, eu vou colocar aqui, ó, no alto da sua cabeça. Chegou ao ponto de eu trocar cheque com a agiota. Eu achava que aquilo era uma saída. Aí é uma bola de neve, né? Um precipício chama o outro, né? Mais ou menos assim. Sou Ieda, sou consultora de negócios imobiliários. Eu sempre batalhei, sempre trabalhei buscando de Deus algo grande. Mas assim, a visão que eu tinha era uma visão que limitava. De repente eu falava, esse mês está bom o quanto eu ganhei. Eu às vezes dava o dízimo antes, às vezes dava o dízimo depois. Fui ensinada por uma outra denominação. O ensinamento, ele foi dado, mas não tinha na prática. Eu fazia pela metade, tinha mês que eu não fazia, isso é verdade. Tinha mês que eu tinha medo e aquele medo limitava viver o grande de Deus. Eu tinha comércio, né? Eu sempre fui batalhadora, mas assim, uma coisa muito enrolada. A vida não era organizada financeiramente e nem minha mente. Eu achava que eu estava crescendo, de repente não, dava errado isso, dava errado aquilo. Eu pagava uma conta, ficava outra, buscava em Deus, mas de uma forma, acho que o meu eu era mais na frente do que era o próprio Deus falando comigo, que eu tinha que ouvir. Chegou ao ponto de eu trocar cheque com a agiota. Eu achava que aquilo era uma saída. Aí é uma bola de neve, né? Um precipício chama o outro, né? Mais ou menos assim. Então eu ficava assim, à mercê de empréstimos ou de favor da pessoa. Muitas das vezes aconteceu de eu pedir favor para a própria pessoa da família e a pessoa falar não. Não, eu não vou te emprestar. E aquilo me deixava em desespero e fazia com que eu fazia mais erros. Por exemplo, queria um lanche diferenciado na rua, você não podia comprar. Eu não podia comprar, porque eu tinha que juntar para pagar a luz. Tinha que juntar para pagar a água. Aí pagava a conta atrasada, vencia 2, pagava 1. Vencia 3, pagava 1, correndo, para não cortar. Mas chegou a cortar a luz da minha casa. Eu não sabia qual era o meu erro. Eu não conseguia entender e não sabia por onde começar. Eu estava lavando louça na minha cozinha à noite e liguei a televisão, como sempre, para ouvir, né, uma palavra. Quando eu ouvi o bispo, inclusive o bispo Edir Macedo na televisão, falando assim que a gente tinha que tirar o dízimo em primeiro lugar, antes de você comprar até alguma coisa ou pagar. E eu falava, nossa, eu nunca fiz isso. O dinheiro sempre vinha, depois eu vou lá levar, depois eu vou dar. Aí eu falava, não, tá errado. Aí eu comecei a ouvir de pastores, de bispo, que a fidelidade ia te fazer você ficar no alto, levar a dupla honra. Eu falei, então é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer.
porque eu olhei para o altar, na arca, e falei assim, Senhor, o Senhor fez tantas coisas na época que o Senhor... Por que eu estou pondo limites na minha vida? Se eu posso vender uma sapatilha que nem eu vendia, 2 por dia, por que eu não posso vender em uma semana vários projetos? Comecei a estudar, a fazer o curso. Hoje eu já sou, tenho já o Cresce definitivo, e foi quando eu comecei a vender. Eu vendi, foi a primeira cliente que eu vendi, foi um pronto no litoral, e de lá para cá, todo mês eu vendo. Antes levava de 40 a 60 dias para vender 2, 3. Hoje, em uma semana, eu consigo, e eu sei que eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece, que eu vendo de 4 a 5 em 15 dias. A minha meta, é lógico, nunca para, porque com Deus, a gente voa alto. Tem hora que eu pago as coisas e eu fico, nossa, paguei e sobrou. Sabe, tem hora que você ainda fala assim, parece mentira, no modo de falar. Eu posso dar o melhor para o meu neto, para mim, comer aquilo que eu desejo, pagar para minha filha muitas coisas também, que às vezes eu não conseguia. Tem dia que até eu mesmo me desconheço. Eu olho para o espelho e falo, nossa, Ieda, você fez tanta coisa hoje, a qual é Deus que fez, porque uma das palavras que saiu do altar falando assim, que o primeiro bom dia era para o Espírito Santo. E é o que eu faço, porque eu não fazia. Eu levantava já atribulada, e olhar a mensagem, hoje não. Olhar para o céu da minha lavanderia e falar, Senhor, o suprimento vem do Senhor e não do meu eu. Assim, hoje eu vejo que não há limites. Deus sempre vai ser em primeiro lugar na minha vida. Nunca, nunca, esse nunca é nunca. Eu nunca vou deixar Deus em segundo ou em terceiro plano. Ele vai ser o primeiro na minha vida toda, até Ele vir me buscar, Você está aí com a senhora Ieda, batalhando, lutando, e até conquistou algo, mas o negócio dela era desorganizado, ela não tinha organização, o seu comércio era amarrado, e ela ficava à mercê de empréstimos. Veja só a humilhação, mas esta mesma mulher decidiu não depender mais de empréstimos e depender de Deus. Ela fez o voto de Betel e Deus abriu as portas. Ela hoje está vivendo um pedacinho do céu, prosperando, mesmo em meio à pandemia, comprando casa nova, para estrear, mesmo em meio à pandemia, porque quem tem a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, tem o voto de Betel, que é porta do céu. Os motivos do desassossego mundial são muitos. E nunca houve um momento em que fosse tão necessário ratificarmos a nossa convicção na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todas as gerações se perguntam sobre o fim dos tempos. Como seria possível saber quando estivesse acontecendo? Educadores e cientistas prevêem a potencial destruição de nosso mundo por várias causas, incluindo guerra nuclear, doenças assassinas e colisão com um cometa ou asteroide. Mas não é só isso. O ser humano está terrivelmente mal. Muitos países praticam o tráfico de órgãos. Alguns, porém, sob grande demanda, como a China, que está no topo da lista. Logo a seguir vem a Índia, o Irã, o Egito e as Filipinas, entre outros. Muitos desses órgãos são arrancados de pessoas saudáveis, levando-as à morte. De acordo com relatórios, prisioneiros políticos são executados pelo Partido Comunista Chinês para a extração de órgãos. O cruel mercado, que ficou conhecido como turismo de transplante, aumentou ainda mais a lucratividade do negócio na China. São mais de 3 bilhões por ano que o país movimenta em tráfico de órgãos de perseguidos políticos. São em torno de 90 mil mortos por ano para esse fim, com o intuito de vender para a realização de transplantes. Um coração, por exemplo, pode chegar a custar
$1 milhão. Um pâncreas ou fígado, 500 mil. E apesar de a maioria ser usado para transplantes, é sabido que alguns órgãos podem ser extraídos para consumo entre alguns grupos. Recentemente, o The Wall Street Journal publicou sobre a apreensão de 7.221 órgãos sexuais masculinos de origem africana pelos funcionários da alfândega chinesa. Essa foi a maior apreensão de órgãos humanos da história. Outras apreensões de órgãos genitais masculinos aconteceram em 9 casos desde 2002. Comentando sobre o ocorrido, o porta-voz da alfândega chinesa disse que esse tipo de apreensão é comum agora, mas certamente foram colhidos em condições insalubres ou foram contaminados em algum momento, por isso não podem deixar sair no mercado chinês. Já na Índia, a pobreza leva a população a vender seus próprios órgãos. Sabendo que é possível viver apenas com um rim, essa prática tornou-se rotineira entre os mais pobres. Mas muitos morrem durante a cirurgia feita clandestinamente. Ficam com sequelas graves ou são enganados sobre o valor combinado e até ameaçados. Com a pandemia, a fome ao redor do mundo aumentou, assim como as vítimas do tráfico de órgãos. Não tenho escolha a não ser cometer suicídio, senão vender meu rim para pagar as dívidas, disse um homem de 32 anos no sul da Índia. No Egito, pessoas relatam que foram trancadas, dopadas e tiveram um dos rins tirado. Outras sofrem ameaças caso desistam do acordo ou façam qualquer declaração a respeito da venda do órgão. E apesar de tantos sinais claros de que estamos no fim dos tempos, há pessoas que expressam desdém. Não importa o quão difíceis as coisas pareçam, alguns assegurarão a todos que o homem tem tudo sob controle, mas não tem. A maldade é uma doença terminal que destrói pessoas, famílias, culturas, mesmo a própria terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Mas a maioria das pessoas sequer pode entender a verdadeira gravidade da situação. Se vivemos esse cenário tão terrível agora, imagine quando o Espírito de Deus se ausentar desta terra. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o detém e até que do meio seja tirado. Ainda que muitos desprezem as evidências de que estamos vivendo o fim dos tempos, não há como negar que todas as profecias bíblicas estão acontecendo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Sua alma, minha alma, ela não morre, ela é eterna. E o destino dela não é decidido por Deus ou pelos demônios, mas por cada um de nós. Deus tem falado com você todos os dias através do que tenho dito aqui. Mas você se engana em achar que não precisa buscar a Deus. Tome a decisão de buscá-lo já, entregue-se a Deus e você o conhecerá e estará pronto para morrer, viver ou ser arrebatado. Aos domingos, às 18 horas, nós estudamos o livro do Apocalipse aqui no Templo de Salomão. Traga a sua Bíblia, chegue cedo, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão.